E aí pessoal, hoje nós vamos dedicar este vídeo a um dos equipamentos mais importantes da sua bancada, a fonte. Afinal de contas, sem uma fonte de bancada você não consegue testar projetos que estão em desenvolvimento. E esta fonte ela precisa atender algumas especificações mínimas para que seja viável você conseguir testar os seus projetos. E obviamente, a escolha ela não é tão simples, você precisa pensar qual será o seu uso. Você vai trabalhar com eletrônica analógica, com eletrônica digital, eletrônica de potência, tudo isso vai nortear a sua escolha. E principalmente, nós vamos ver na prática como o próprio valor que você paga na fonte pode acabar trazendo resultados inesperados, inclusive resultados melhores ou até resultados piores, a depender do seu budget, do seu orçamento para a compra de uma fonte. Eu sou o engenheiro Josias Martins, da Bobsim P&D. Vem comigo depois da vinheta. Vamos começar então dando uma busca aqui no site do AliExpress. Era o meu site preferido para a compra desse tipo de equipamento quando estava no Brasil, principalmente porque conseguimos comprar diretamente do fabricante, o que obviamente nos garante aí um preço, um custo bem mais interessante, mesmo se for taxado na alfândega, ok? Então eu vou selecionar aqui 3 modelos para nós darmos uma olhada, sendo que um deles vai ser o modelo que eu efetivamente comprei. O primeiro modelo vai ser este daqui. Ele tem algo bem interessante que outros modelos mais baratos não possuem. Vou pegar este outro aqui, um valor um pouco mais intermediário, e vamos pegar o modelo bem baratinho que eu acabei adquirindo, que é este daqui. Podemos observar que nós temos modelos também bem mais caros, como esse cara aqui, 773. Temos modelos também horizontais, como este daqui, este outro aqui em cima. Eu não gosto desses horizontais porque eles acabam ocupando bastante espaço na bancada. A não ser que você tenha espaço na vertical para colocar outras coisas em cima desta fonte, eu acabo achando um desperdício de espaço esse tipo de equipamento. Então vamos lá, vamos começar dando uma olhada neste modelo aqui, que é o modelo mais caro, R$ 358. Este modelo aqui tem algo que, ao meu ver, pode ser um divisor de águas. Se eu tivesse grana disponível, eu teria, de repente, comprado um modelo desses aqui, que é esse botãozinho pequenininho aqui, um botão Output. O botão Output ele é responsável por ligar ou desligar a saída da fonte. Observem que nós temos separado o botão Power, que liga efetivamente a fonte, e o botão Output. Quando você liga a fonte, leva um tempo até ela estabilizar a tensão na saída, então nós teremos uma rampa de carga da fonte. Durante essa rampa de carga, também pode ocorrer diversos tipos de ruídos, o que não é interessante para projetos, quando você está testando um projeto. O botão Output ele apenas chaveia a saída, algumas vezes através de um relé, outras vezes através de um transistor MOSFET, fazendo assim com que você consiga ligar e desligar, desacoplar a saída da sua fonte em relação ao seu projeto, de uma forma muito mais efetiva, o que facilita muito na hora de você realizar testes em bancada. Ou seja, uma fonte com esse botão pode ser bem interessante para você, de modo que você não precisa ficar desconectando e conectando o cabinho diretamente ali no plug na frente da sua fonte, nesse plug aqui, o que pode também acabar gerando aí faiscamento, arcos voltaicos, que podem inclusive afetar o desempenho da sua fonte e afetar o seu projeto, certo? Temos aqui então um botão para tensão e um botão para ajuste de corrente. Observem que este modelo em específico não tem ajuste fino, Você vai ter que tentar ajustar com bastante delicadeza ali o botão, a não ser que essa fonte tenha alguma forma de sensibilidade no próprio botão, o que aí eu já não sei, pois eu não tive acesso à mesma para realizar o teste, Se isso aqui for um encoder, é bem provável que ela tenha algo neste sentido. E esta fonte, como todos os demais modelos, possui vários níveis de tensão, podendo chegar até 120 volts DC, o que acaba sendo muito interessante para projetos de amplificadores, onde você precisa testar tensões mais altas para amplificadores de potência, com potência mais alta.
também possuímos modelos com variadas correntes aqui. E tem este outro modelinho aqui que, ao meu ver, é um dos mais interessantes, né? Observem que ele possui também alguns botões a mais, M1, M2 e M3, onde você pode programar um nível de tensão para você automaticamente chavear aqui. Por exemplo, se você trabalha muito com tensões de 1.8, 3.3 e 5 volts em projetos digitais, você pode colocar aqui, né, 1.8 volts no M1, 3.3 no M2 e 5 volts no M3 e simplesmente apertar ali para setar o nível de tensão e de corrente para cada tipo de projeto que você vai trabalhar em sua bancada, o que acaba sendo uma mão na roda quando você está realizando determinados testes. Temos aqui também uma USB com Quick Charge, né? Este Quick Charge não é disponível na maioria das fontes, né? A maioria das fontes é simplesmente uma USB padrão de 500 mAh, e temos também o botão Output, além de termos as saídas padrões aqui, né? Que é o positivo, negativo e o aterramento. Vem junto também, obviamente, os cabinhos aí necessários para você trabalhar em seus projetos. Mas e especificação? Isso foi uma das coisas que me fez também, né, não optar por este modelo. A especificação dela está bem fraca aqui, nós não temos muita informação de especificação. Observem que isso daqui, obviamente, é uma fonte chaveada, apesar de eles não mostrarem o interior dela, pelo tamanho dela nós já podemos adivinhar que ela é uma fonte chaveada. Portanto, aqui nós precisaríamos ter informações como o nível basal de ruído de chaveamento que sai da sua fonte, porque toda fonte chaveada vai ter um nível de ruído na saída. Nós precisaríamos ter também, pelo menos, a informação de velocidade de recuperação desta fonte. Porque o que acontece? Se eu tiver um pico de consumo de corrente no meu circuito, estou testando aí um amplificador, né? Pode acontecer de ter um pico de consumo de corrente. Esta fonte ela vai ter um tempo de resposta para alterar o ciclo de chaveamento e compensar este pico de corrente. Qual é a velocidade desse tempo de chaveamento? Qual é a velocidade desse tempo de recuperação? Bom, eu não sei, não tem esta informação aqui. Então, isso foi uma das coisas que me fez aí fugir um pouquinho deste modelo, né? Apesar de ter aí algumas features que eu acho bem interessante. Vamos dar uma olhadinha num modelo de valor intermediário, que é este cara aqui, ó. Aqui nós já podemos observar que, bom, é uma fonte chaveada, né? Temos uma foto interna dela aqui, tem bons capacitores aparentemente para fazer a parte de filtragem. Também podemos supor que essa fonte possua etapa dupla de filtragem. Por que isso? Nós temos o transformador principal aqui e temos mais transformadorzinhos aqui que podem estar atuando como indutores. Esse indutor aqui muito provavelmente faz parte do primeiro estágio de filtragem, né, da fonte antes do chaveamento propriamente dito. Esses outros transformadores aqui, não sei, poderia chutar que devem fazer parte do sistema de PFC ativo, né, que faz a troca de tensão se a tomada está em 120 ou está em 240 volts. E talvez algum desses outros caras aqui sejam, na realidade, indutores para o segundo estágio de filtragem da fonte, de modo a reduzir o ripple resultante do chaveamento. Então, olhando aqui por cima, ela me parece uma fonte bem projetada, uma fonte interessante para se ter em casa, né, na sua bancada. Entretanto, como nós podemos observar, ela não tem, né, o botão de desligamento da saída, o que acabo enxergando como um ponto fraco, né, para esta fonte. Temos aqui um botão de ajuste fino e um botão de ajuste rápido, né? Esse cara aqui, muito provavelmente, ele vai andar de 1 em 1 volt, mais ou menos, e esse outro aqui a gente consegue ajustar os milivolts, bem parecido com o que eu tenho na minha fonte que acabei adquirindo. Vamos observar aqui se temos mais informações em relação à especificação. Vejam só, aqui nós temos sim mais algumas informações em relação ao outro modelo, isso que é bem interessante, né? É o mesmo fabricante, o mesmo vendedor, e nós temos aqui mais informações, né? O tempo de recuperação de 500 microsegundos, relativamente interessante esse tempo de recuperação aqui para a corrente, né? E temos uma estabilidade em torno de 3 milivolts aqui. Então, o ruído dessa fonte aqui esperado é de 3 milivolts, um ruído relativamente baixo, muito interessante para projetos, principalmente projetos na área de eletrônica analógica, né?
Apesar de que para projetos de eletrônica analógica eu preferiria uma fonte linear, certo? Mas 3 mV é bem aceitável, é bem interessante, principalmente se você está trabalhando com projetos na ordem dos 5, 10, 12 volts, né? 3 mV em cima de 12 volts não é praticamente nada. Tensão de ondulação menor do que 0,5% do tensão pico a pico. Ou seja, se nós tivermos aí uma tensão de 10 volts configurada, 1% de 10 volts seria 100 milivolts, então nós teríamos 50 milivolts aí de ondulação, né, resultante lá da filtragem do chaveamento na saída se você estiver trabalhando com 10 volts. Obviamente, se você adquirir essa fonte aqui ó, de 120 volts, né, para trabalhar com projetos de eletrônica de potência, isso daqui pode se tornar um pequeno problema, né? Porque 0,5% de 120 já vai dar uma ondulação um pouquinho maior, um ripple um pouquinho maior aí que pode atrapalhar determinados projetos, determinadas etapas de testagem, mas ainda assim eu acho que pode ser aceitável para uma fonte de bancada. Este modelo aqui parte de R$ 289, enquanto este outro que nós vimos anteriormente, ele parte de R$ 358. Aí já dá uma diferencinha de uns R$ 80, né, de uma para a outra. E por fim, o modelo que eu acabei adquirindo, que é este aqui da Nice Power, que possui especificações bem parecidas com os demais. Também não possui, como nós podemos ver, o botão, né, para chavear a saída, tem apenas os botões de curso de tensão e de curso de corrente, né, que nós podemos ver aqui, né? Temos uma USB também na saída, que não possui carga rápida, apesar de estar marcado como 2 amperes, ela não vai ter um protocolo de carga rápida, certo? E daí temos também as saídinhas padrões aqui. Algo que eu não gostei desta fonte é que o seu botão de power fica atrás dela, o que acaba sendo aí um pouquinho inviável em determinadas bancadas, principalmente como a minha aqui, onde a fonte está espremida num cantinho. Internamente, observando aqui, ela parece ser uma fonte ok também, né? Não tenho muito mais o que comentar e adicionar, além daquilo que já foi falado na fonte anterior. O preço dela também é muito atrativo, R$ 190, né? Isso aqui para mim deu em torno de $80 quando eu adquiri esta fonte, junto com o frete. Eu acabei adquirindo ela a partir da Amazon, pois a entrega acabava sendo muito mais rápida para mim e também o valor não diferia muita coisa em relação à compra do AliExpress. Vamos olhar então a especificação dela. Aqui nós temos uma especificação relativamente completa dela, né? Onde podemos observar que a velocidade de recuperação é de 500 microsegundos, tal qual a fonte anterior, né? Temos os ruídos de ondulação aqui, ó, de 20 mA RMS para a corrente e também o ruído de ondulação de 30 mV RMS para a tensão, né? Não é os 3 mV da outra, mas para o meu caso aqui, para o meu tipo de projeto, acaba atendendo tranquilamente. Aí você deve escolher, né, o que funciona melhor para você, para o tipo de projeto com o qual você trabalha na sua bancada, certo? Se vai valer a pena você pagar aí uns R$ 100 a mais para ter uma fonte com uma ondulação menor na saída, né? Ou se uma fonte mais barata já vai lhe atender. Também temos as opções com tensões mais altas, né? Para esta fonte aqui, temos os modelos de 30 volts 5 amperes, 30 volts 10 amperes, 120 volts 3 amperes também, 60 volts 5 amperes, então temos aqui várias opções neste mesmo modelinho de fonte. Agora vamos dar uma olhadinha nela funcionando, obviamente. Ok, então eu já estou com o osciloscópio do ladinho da fonte aqui, foi o lugarzinho onde eu consegui enfiar a fonte de bancada de modo que ela se tornasse usual para mim, né? Eu coloquei na saída da fonte um resistor de 4.7K, que até ele está um pouquinho folgado aqui, eu acho que eu vou mudar esse cara de lugar. Vamos colocá-lo diretamente aqui na saída da fonte, que vai ficar mais interessante. Ok, aí está então o resistor, né? Bem na saidinha aí da nossa fonte. Acredito que deve estar bem conectado esse cara aí.
Então, a ideia é nós verificarmos o ruído resultante de chaveamento na saída da fonte e a rampa de carga dela. Vou ver se eu consigo pausar o osciloscópio no tempo suficiente para nós conseguirmos analisar aí essa rampa de carga. Então vamos energizar, vou ficar a postos aqui para pausar a captura. Ok, aí está. Vamos ajustar a escala. Como esse osciloscópio tem uma boa quantidade de memória, eu imagino que devemos conseguir aí uma boa captura. Então, aí nós temos a nossa rampa de subida. Ela até parece ser razoavelmente suave, né? Apesar de que algumas vezes eu consegui ver um spike aqui, né? Ela passando a tensão que está configurada, né? E isto muitas vezes pode ser problemático para alguns testes, alguns projetos, né? Ou seja, o ideal é você interromper o circuito diretamente aqui na saída do fio, né? Quando você está com um projeto embancado, tem que ficar ligando e desligando a fonte, justamente porque nós temos esta carga aqui, né? O tempo de carga, que é basicamente também, né, o carregamento dos capacitores que nós temos nos estágios, tanto iniciais quanto finais da fonte, até que a própria fonte chaveada, o próprio estágio de chaveamento, consiga ajustar a tensão e estabilizar a tensão de saída da fonte, né? E aí então nós temos esta característica, essa rampa característica aqui. Vamos desligar ela de novo e vamos ver se conseguimos uma captura diferente. Observem que após pressionar o botão, ela leva um tempinho até desligar e leva um tempinho até também cair, né, a tensão, pois precisa drenar os capacitores que ela tem lá dentro, né? Agora sim, temos uma imagem um pouco mais interessante. Vamos colocar mais para o centro e dar um zoom aqui. Então, olha só, característica bem parecida com a que nós vimos anteriormente, né? Esta subida aqui, ela realmente é razoavelmente ruidosa, né? O que é também, vamos dizer que isso aqui também é esperado, né? Porque justamente nós temos aqui o ajuste de tensão a partir do feedback na nossa fonte chaveada, no estágio de chaveamento dela. Então, ela vai tentando ajustar e convergir a tensão ao longo da inicialização da fonte até que ela atinja aqui um determinado pico e depois ela vai reajustar, tentar chegar na tensão que está configurada aqui na própria fonte, né? Nesse caso está em 10.38 volts. Agora vamos ver como esse cara está se comportando, né? Em 100 milissegundos por divisão, o que é bem lento, né? Podemos observar uma baita de uma ruideira aqui, né? Um ruído que está chegando a 800 milivolts aí por divisão, o que é bastante coisa. Nós temos um ruído bem elevado, né? Na faixa de 8% da saída da fonte. Vamos dar um zoom aqui e ver o que está efetivamente acontecendo. Então, olhando aqui, olha só, com 2 microsegundos, nós conseguimos ver este ruído de amortecimento. Isso daqui é um ruído bem característico de etapa de chaveamento. Então, dando uma ampliada aqui, nós podemos ver então este ruído, um ruído característico de etapa de chaveamento, né? Sendo que a tensão ela está variando entre 9.9 volts e 10.8 volts aqui, né? O mínimo e o máximo, e também temos uma tensão RMS na faixa de 10.35 volts, muito próximo do que realmente está mostrando aqui no mostrador digital da nossa fonte de bancada. Então, se você precisa de uma fonte com uma grande linearidade aqui na saída, bom, essa aqui não é a sua fonte. Este não é o tipo de fonte que você vai precisar. Esse tipo de fonte vai ser bem interessante para projetos onde você já vai ter, né, uma fontezinha linear na saída para remover esse ripple aqui. O ideal para um projeto de fonte de bancada que possui etapa de chaveamento é ter um regulador linear na sua saída, para assim remover este ripple excedente, né? Neste caso, o regulador linear ele estaria setado
para uma tensão abaixo do limiar de ruído, né? Neste caso, nós estaríamos gerando uma tensão de 10,3 volts para sair 9,3 volts no nosso sistema, né? Removendo assim este ruído. Bom, então quais são as conclusões que nós temos dessa fonte? Paguei por aquilo que eu recebi, né? Ela é uma fonte barata, uma fonte na faixa dos $70 aqui no Canadá, na faixa dos R$190 para quem compra no AliExpress. Então ela é uma fonte de baixo custo. Você vai ter aquilo que uma fonte de baixo custo pode entregar, né? Que é este nível de ruído aí que chega a 8% na saída. Obviamente esse nível de ruído ele vai ser bem diferente a depender da tensão que você selecionar, né? Temos alguns níveis de tensão aqui que o ruído ele é bem mais baixo, pois isso denota, né, como estão os polos configurados para o filtro de saída. Também pode variar em relação à carga que você tem em cima da sua fonte. A depender da carga, a fonte consegue se regular melhor e ajustar melhor este nível de ruído na saída. Até eu nem tenho certeza se realmente esse resistor aqui ele está devidamente, né, conectado aqui na fonte, porque nós estamos nem vendo uma medição de corrente aqui para ele, né? Deveríamos ter pelo menos algum nível de corrente sendo medido aqui. Eu desconfio que o resistor não está efetivamente encostando nos terminais aqui da fonte, pois ele não é grande o suficiente. Então ficam aí, né, algumas dicas para vocês em relação a esta fonte, né, esses fontes mais baratas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na FFT, como é que fica a FFT desse cara. Então, olha só, nós temos aqui, né, os níveis de ruído na faixa de menos 50 dB, né, para esta fonte aqui, com um pico bem aqui. Nós temos um pico bem aqui na faixa, de repente, dos 400 kHz, né, que deve ser muito provavelmente, na realidade, eu imagino que isso aqui esteja em 750 kHz, então deve ser muito provavelmente a frequência de chaveamento do que nós temos dentro, né, da etapa de chaveamento desta fonte. Então esta fonte aqui, apenas se você precisa de uma fonte barata com muita urgência, como era o meu caso, não aconselho ela justamente pelo nível de ruído na sua saída. Agora, apenas como um complemento, eu resolvi de colocar uma placa que eu tinha em teste aqui em bancada. Foi justamente por causa dessa placa que eu comprei essa fonte, que eu precisava fazer alguns testes com ela, para nós vermos em uma condição um pouco mais real, né, como é que fica também esta fonte, né, porque seria meio, vamos dizer assim, desonesto também eu testar ela apenas com um resistor, né, porque a carga é muito baixa, ela pode não conseguir se regular muito bem. E aí nós já temos uma situação um pouco diferente, né, podemos observar que o ruído ele baixou bastante, a ponto de nós termos 12 volts configurado, e ali nós temos um ruído na faixa dos 640 mV, né? O que, de novo, né, acaba reiterando aquilo que eu já havia comentado com vocês, que este nível de ruído ele pode variar a depender da carga que você tem no sistema. Agora nós temos uma carga bem maior, que inclusive está podendo ser medida pela própria fonte, né, 1,4 watts, o que faz com que a fonte mesmo já consiga se regular de uma forma muito mais eficiente. Então, este acaba sendo, novamente, algumas das dificuldades e problemas que você pode enfrentar com esse tipo de fonte. Fontes do tipo chaveado para a bancada, que não possua um regulador linear de saída para remover este ripple excedente. Espero que você tenha gostado deste vídeo, né? Neste vídeo mostrei para vocês aí uma fonte de bancada baratíssima do AliExpress. Você paga aí R$190. Obviamente existem fontes mais baratas ainda do que esta, e aí a coisa já começa a ficar bem mais complicado. Se esta fonte que eu paguei 190, ela já trouxe este resultado, principalmente ao trabalhar com projetos de baixíssima potência, imagina se você vai gastar menos ainda, R$120, R$130 numa fonte de bancada. Obviamente, custo menor, projeto mais barato, componentes mais baratos, o que vai acabar trazendo um resultado inferior. Então, sempre
Pense bem, avalie bem aquilo que você vai colocar na sua bancada e se vai atender à sua necessidade. Obviamente, às vezes pode acontecer, assim como eu, de você precisar de um equipamento rapidamente, de uma hora para outra, para fazer algum teste e, bom, aí não tem muita escolha, vai ter que ser aquilo que o dinheiro puder comprar, mas lembre-se bem, custo mais baixo, produto de menor qualidade, produto inferior que pode não atender à sua expectativa e à sua necessidade, demonstrado aqui na prática, na bancada para você ver. Não esquece de assinar o nosso canal se você é novo por aqui. Não esquece também de deixar o joinha aí no nosso vídeo. Isso ajuda para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos e possa oferecer este vídeo para mais pessoas. Tem também todas as nossas redes sociais aí embaixo na descrição do vídeo. Tem o meu perfil no Twitter, perfil lá no Instagram, onde estou junto com a minha esposa mostrando um pouquinho da vida aqui no Canadá. Tem também o podcast Esculhamados, no qual trato aí junto com mais 2 amigos sobre assuntos diversos da cultura nerd, assuntos da atualidade. Já falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre séries, diversas coisas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é isso aí. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e espero que também possa trocar uma ideia com vocês aí nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu estou mais ativo. É isso aí então, até mais!